Oi pessoal, estamos começando mais um Água em Pauta. Esse é um Água em Pauta especial. Estamos gravando diretamente do INCOB, realizado em Natal, e estamos dando continuidade a uma série que foi criada especialmente para lidar com os instrumentos de gestão de recursos hídricos. Essa série Água em Pauta, que chama Experiências Inspiradoras a partir dos instrumentos de gestão, já gravamos a série sobre planos de recursos hídricos, sobre o enquadramento de recursos hídricos, sobre a outorga, e agora no INCOB estamos dando um destaque especial para a participação dos comitês de bacia. Essa série ela tem um recorte regional também importante, uma iniciativa da associação de retomada das suas coordenações regionais. Então, cada regional acabou responsável pela organização de uma série sobre um dos instrumentos, trazendo essa experiência inspiradora, que é o nosso caso de sucesso, né? A partir da lição aprendida no passado, como é que nós podemos evoluir. No presente, discutindo aqui no INCOB, fazendo essa ponte entre a experiência da associação, da BR Hidro, com toda a sua excelência técnica, com todo o seu debate técnico, mas trazendo aqui para a gestão na prática, com os representantes dos comitês de bacia, com os representantes dos órgãos gestores. Então, essa série aqui, gravada diretamente no INCOB, né? Eu sou o Sérgio Ari Moraes, especialista da ANA e coordenador regional da Regional Centro-Oeste da BR Hidro, e estou acompanhado da minha colega de ABR Hidro, diretora de representações, a Thalita. Estou acompanhado também pela Soraya, que é secretária tanto do Comitê do Paranapanema como da REBOB, e com meu colega Humberto, né, que é superintendente de apoio ao SINGRE, né, que é o nosso Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos na ANA. E trouxemos aí esse time para que a gente possa conversar justamente, né, sobre esse papel dos comitês, sobre uma especificidade que eu não vou adiantar, mas da organização desse INCOB, que fortaleceu a parte de capacitação a partir das jornadas de capacitação, e trouxemos então os instrumentos de gestão e a BR Hidro para participar dessa jornada, e é esse bate-papo então que nós trouxemos para vocês, gravando aqui diretamente do INCOB. Então eu vou começar o nosso bate-papo pedindo aí para a Soraya falar um pouquinho até dessa organização do INCOB, do papel dos comitês e da importância do comitê na gestão na prática, né? Porque é essa gestão na prática que a gente quer trazer para o nosso associado, para o associado da BR Hidro. Então, bem-vinda, Soraya, se puder falar para a gente um pouquinho sobre o INCOB e sobre os comitês. Obrigada, Sérgio. O INCOB, Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, está na sua 25ª edição. Nós iniciamos em Ribeirão Preto em 1999, e de lá para cá nós percebemos que era um momento muito importante de integração desses colegiados, né? A integração de representantes do poder público, da sociedade civil e também dos usuários de recursos hídricos. O INCOB ele é planejado anualmente pelo Fórum Nacional de Comitês, então com o apoio do Estado que está sediando, e a gente busca sempre trazer uma pauta que venha fortalecer a agenda dos comitês de bacias. Nós somos mais de 240 comitês de bacias no Brasil. Alguns comitês já estão com seus instrumentos de gestão implementados, como é o caso do Comitê do Doce, que acabou, né, o Humberto pode até falar melhor para nós, recentemente aprovou o seu último instrumento de gestão, que é o enquadramento de corpos d'água. Mas eu tenho também comitês que estão iniciando a sua caminhada por esse universo da gestão de recursos hídricos. Então, o INCOB é pensado como um momento que venha a apoiar, fortalecer a agenda dos comitês. Então, nós temos momentos de capacitação, nós temos momentos de posicionamento político, como foi a abertura do INCOB, com a presença de 2 governadores, do ministro, do legislativo, tanto federal como estadual. E nós temos um momento de diálogo sobre temas que são muito fortes para nós aqui, que temos esse desafio de implementar os instrumentos de gestão, né? Então, hoje nós tivemos
aqui finalizando o INCOB, então falamos sobre governança, falamos sobre adaptação, falamos sobre desenvolvimento, são agendas que os comitês atuam, né, no seu dia a dia, mas o instrumento de gestão é o que nos dá o mote, né? Então, eu acho que um comitê de bacias, para começar realmente a cumprir com o seu papel, ele tem um instrumento que é o primeiro, primordial, que é o seu plano de bacia, o seu plano de recursos hídricos, né? Muitos comitês até têm, né, as suas experiências estaduais com o plano de bacias, mas tem uma dificuldade muito grande de tirar ele do papel, de fazer a implementação desse plano, né? Então o INCOB é um momento da gente trazer as experiências que nós estamos vivendo no país, de um MOP, de um manual de procedimentos operacionais, de como eu posso avaliar essa implementação, de como fazer uma revisão do plano. Então o INCOB é esse espaço que eu trago as experiências dos comitês. Então nós tivemos aqui os cases dos comitês, né, que estão vivenciando dentro de cada um desses temas, né? A questão da outorga, então tivemos o Fórum Nacional de Órgãos Gestores falando aqui, fazendo essa integração, né, com também os comitês de bacias, o enquadramento, né, tivemos uma jornada que falou do enquadramento, são temas que estão dentro da pauta dos comitês de bacias e precisam sim de ter essa orientação, de ter esse apoio, e aí a Agência Nacional de Águas faz muito bem esse papel, trazendo toda a expertise, né, dos seus técnicos. E aí eu ressalto, né, que o INCOB ele está conseguindo uma coisa inédita, que é trazer as entidades técnicas como a BR Hidro, né, trazer para conversar com a base do sistema, né? Então temos também a ABS e a ABAS que estão seus representantes aqui no INCOB. Mas é muito importante, né? Eu acompanhei, né, acompanho a BR Hidro ao longo da sua história, né? Muitos dos nossos técnicos de renome, que inclusive fazem parte do órgão gestor do qual eu faço parte, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, eles fazem parte da história da BR Hidro, né? Então, a gente perceber, né, que a BR Hidro agora, de fato, está num novo momento de integração, né, com a sociedade, é fantástico, porque a gente pega toda essa expertise dos técnicos da BR Hidro e coloca, né, para apoiar os comitês de bacias. Então, o INCOB é esse momento de encontro, o INCOB é esse momento de conhecimento, é esse momento de troca de experiências e de integrar também as instituições. Então, que bacana, Soraya, ótimo. E eu vi que você falou bastante de experiência e falou também do papel da Ana na capacitação. E um dos motivos, né, uma das principais motivadores aqui para que a associação participasse com mais presença aqui no INCOB foram justamente o desenho das jornadas de capacitação, né, e como que essa experiência das jornadas se enquadra até nessa série sobre instrumentos de gestão que nós estamos escolhendo e selecionando e debatendo os cases inspiradores, né? Então, acho que para falar um pouquinho aí, Humberto, sobre a capacitação, sobre a montagem, né, e a realização dessas jornadas, eu te pediria então para falar um pouquinho para o nosso público e explicar o que aconteceu, como é que elas foram montadas e por que elas são tão importantes, né, nesse processo que é de construção coletiva e de escuta, mais do que de fala tradicional das mesas redondas que muitas vezes a gente está acostumado a encontrar aí em diversos congressos, simpósios. Perfeito, Sérgio. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, o seu convite da Thalita, para eu participar aqui dessa conversa informal sobre todo esse processo de capacitação, todo esse processo de fortalecimento do nosso sistema, especialmente dos comitês de bacia. A Ana, desde que começou a operar, né, no sistema, a Ana vem apoiando o INCOB. A Ana sempre participou e sempre com cursos específicos. Você foi um dos servidores da Ana, especialistas, que sempre trabalhou como dando aula, dando cursos de plano, elaboração de plano. Então a Ana sempre colocou os seus especialistas à disposição, só que num modelo de curso.
Então, era um curso o dia inteiro sobre elaboração de plano de bacia, um curso sobre cobrança, um curso sobre enquadramento. E a gente percebeu que, mais do que você passar o conteúdo, a gente foi percebendo ao longo do tempo que era importante você ouvir. Principalmente ouvir os saberes da bacia. Então, a gente começou a ver que forma que a gente poderia passar o conteúdo, mas ouvir um pouco o conhecimento empírico, que está lá, são os saberes da bacia, possam contribuir para o aprimoramento e para a formação daquele conteúdo específico que a gente queria passar. E isso surgiu ano passado com uma proposta, né, para executar dentro do INCOB um modelo diferente de capacitação. Um modelo que nós chamamos de jornadas de capacitação. Foram 8 salas, né, um dia inteiro, 2 períodos, 4 de manhã e 4 à tarde, e onde a gente trouxe temas e numa metodologia inovadora, que é uma metodologia conhecida, que é o Word Café, que você apresenta um tema rapidamente, você coloca questões desafiadoras e você faz as pessoas que estão participando daquela jornada se reunirem em mesas específicas e debaterem aquele tema e trazerem contribuições. Então, isso você consegue, nessa metodologia que fez a diferença, você traz um pouco dos saberes locais, do que a bacia enxerga o que está acontecendo, e aí a gente modula isso na hora do conhecimento técnico, que vai aproveitando o que está saindo e vamos modulando e vamos passando os conceitos, as tecnologias, que potencializa aqueles saberes que vieram da bacia. Então isso foi um sucesso, né? Tivemos muita gente envolvida nisso, e aí para esse ano o Fórum Nacional, que coordena esse encontro, nos propôs ampliar esse processo. E aí nós fizemos, então, foi bastante desafiador para a nossa superintendência estruturar 3 dias de capacitação nesse formato. E, então, todas as manhãs de segunda, terça e quarta, já começamos na segunda-feira pela manhã, o INCOB só foi oficialmente inaugurado à noite, mas pela manhã nós tivemos todas as salas, são 6 salas, né, todas elas lotadíssimas de pessoas. Isso trouxe uma satisfação muito grande, né? Tivemos hoje também mais 3 salas, mais 6 salas e amanhã também. Com isso a gente consegue percorrer aquilo que a gente chama de trilha de aprendizagem de comitê de bacia. Perfeito. A gente tem um instrumental próprio, desenvolvemos uma trilha de capacitação, os comitês, os órgãos gestores podem se apropriar desse processo, porque, Sérgio, o que é importante é que nós estamos aqui dentro do INCOB, mas nós estamos trabalhando para o sistema. Essa capacitação é dada para o sistema. Nós temos muita gente de comitê de bacia, muita gente aqui dentro, mas muita gente de órgãos gestores também. Muita gente de conselhos estaduais. O nosso propósito é transversalmente capacitar o sistema de recursos hídricos. Por quê? Porque o sistema toma decisão. É isso aí. Nós temos, os nossos comitês, eles têm o poder de tomar decisão de o que querem para a bacia, de que bacia que nós queremos. Exatamente. E eles conseguem fazer isso por meio do plano da bacia. Precisam aprender o que é um plano, mas precisam também saber tomar as decisões. Então, por isso, da capacitação que a gente insiste, né, nesse processo. Do outro lado, você tem também uma estrutura da nossa política de recursos hídricos. Os comitês, eles têm capacidade de cobrar pelo uso da água para arrecadar recursos para fazer os investimentos necessários naquele plano que ele decidiu. E mais, eles têm a capacidade de definir o enquadramento dos corpos d'água daquela bacia. Então, é muita estrutura de poder na mão. E se não tiverem um poder de conhecimento e qualificar as decisões saem imperfeitas e são objetos de fragilidade e objetos de alteração. Capacitar para melhorar e qualificar as tomadas de decisão do sistema, não só dos comitês, que também tem o seu papel, mas também dos seus colegiados, como conselhos estaduais e até o Conselho Nacional. Vocês terem uma ideia, ano passado a nossa superintendência capacitou 35 mil pessoas
do sistema. 35 mil pessoas é um número significativo de pessoas capacitadas e certificadas. Não é dizer que capacitou, não. Certificadas. Isso, nós temos poucas universidades do Brasil que conseguem capacitar 35 mil pessoas num ano. Então, esse é o nosso intuito, essa é a oportunidade que a gente enxerga de juntar 2.000 pessoas interessadas em ouvir e principalmente dialogar. Então, eu parabenizo a estrutura desse nosso INCOB, porque ele está pautado hoje na sua programação com a oportunidade de deixar os comitês falar. Eu tenho orgulho disso, eu cunhei essa frase, hashtag Fala Comitê. E até hoje isso é usado, que é o momento onde os comitês podem falar quais são as suas experiências na bacia, o que eles precisam falar. Eles precisam ser ouvidos. E isso o INCOB, nessa metodologia, vem proporcionando. Então eu fico muito satisfeito de ver uma casa lotada, né, como a Soraya comentou, um nível altamente político na abertura desse INCOB, para você trazer um outro patamar as discussões de comitê de bacia. Quando você tem um ministro, 2 governadores, um monte de secretários, você traz essas discussões de comitê de bacia para um outro patamar, um patamar político. E isso é que empodera o nosso sistema. Não só os comitês, mas o nosso sistema fica mais fortalecido. Não tem dúvida, Humberto. E assim, você comentou que eu de fato acompanho o INCOB há bastante tempo, né, e me arrisco a dizer que hoje não se consegue pensar num INCOB sem as jornadas de capacitação. Elas passaram a fazer, né, a ser talvez ali o coração ali do evento, né, e é muito difícil imaginar, né, a realização de um INCOB sem essas jornadas. Eu tive a oportunidade de participar de uma dessas jornadas sobre os instrumentos de gestão, ela discutiu planos e enquadramento, e essa questão política que você comentou apareceu na jornada. E de todo o grupo, né, e para as pessoas terem uma ideia, quem está nos assistindo, os associados, nosso público em geral, são salas, quando nós estamos falando aqui de jornadas de capacitação, são salas com 200 pessoas, 250 pessoas, e todas trabalhando, discutindo, isso que é bom, construindo e entendendo, aí no caso do plano, já dando o depoimento, de que ele é um instrumento de conhecimento técnico sobre a bacia, mas fundamentalmente ele é um instrumento político para ser utilizado na tomada de decisão, para referenciar justamente essa mesa, né, que o Humberto bem colocou. E aí queria, Thalita, que você contasse, né, e falasse um pouquinho, né, primeiro, até dessa construção que foi feita, né, da participação da BR Hidro desde a concepção, né, da nossa série do Água em Pauta, das experiências inspiradoras dos instrumentos de gestão, essa participação nas jornadas de capacitação sobre os instrumentos de gestão e até as perspectivas, né? Temos aí pela frente o simpósio de recursos hídricos, né, da BR Hidro, né, que vai ser realizado em Aracaju, e a ideia é a gente dar, né, seguimento a esse processo colaborativo, a esse processo de construção e unindo, né, como a Soraya bem colocou aí no início, na fala dela também, né, unindo a parte técnica, né, a essência do que é a associação, mas com, né, a presença aí de quem faz a gestão na ponta, né, que são os comitês, que são as bacias, que são os órgãos gestores. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso. Claro, Sérgio. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa roda de conversa. Estou muito feliz de estar aqui com a Soraya, com o Humberto, com você também, Sérgio. Então, a BR Hidro, ela é uma associação técnica que foi criada em 1977, né? Então já temos aí uma longa história. E ela tem várias missões, entre elas, apoiar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o avanço da Política Nacional de Recursos Hídricos, a formação de recursos humanos na área, a divulgação científica e técnica, e, enfim, né, no meio de todas essas missões, né, como que a gente faz, como que a gente atua para atingir esses objetivos.
basicamente é por meio dos nossos associados, né? E aí nós temos várias atividades, nós temos 5 regionais no país, uma delas é a Centro-Oeste, que o Sérgio é o coordenador, nós temos a Regional Norte, Nordeste, e também a Sul e Sudeste. Elas vão realizar atividades da BR Hidro mais próximas ali do seu contexto local, voltada para as especificidades de cada local. Nós temos 13 comissões técnicas, comissão de hidrologia urbana, comissão de limnologia e mecânica ambiental, de desastres, enfim, né, não vou nomear todas aqui. E são comissões que estão abertas para qualquer pessoa que esteja interessada em discutir água, elas podem participar. Não precisa necessariamente ser associado. Temos também as representações da BR Hidro em diversas instituições colegiadas, em comitês de bacia, conselhos estaduais de recursos hídricos, no Conselho Nacional e em outras também. Publicações, como a Revista Brasileira de Recursos Hídricos, e também os nossos eventos, né? Enfim, então todos os nossos associados participam aí dessas atividades em maior ou menor grau, né? E o perfil do nosso associado, de fato, maior parte, é um perfil que está ligado à academia, então professores, pesquisadores, estudantes, mas cada vez mais a gente tem tido a participação de colegas de outros setores, então colegas que atuam em companhias de saneamento, que atuam em órgãos públicos, órgãos gestores de recursos hídricos, órgãos ambientais, que estão em empresas de consultoria na área de recursos hídricos. Temos também sócios institucionais, que são as próprias empresas, agências de bacia, por exemplo, a GEVAP, enfim, né? E a gestão da qual eu faço parte, né, assim, já de algum tempo, né, não só a minha gestão, mas as anteriores também, tem feito esse esforço de trazer para junto de nós outras pessoas de outros setores, não necessariamente só da academia, né, que também estão interessadas em discutir água. Né? E aí, então, é dentro desse contexto que a gente começou há alguns meses uma série de webinários. O webinário da BR Hidro é o Água em Pauta, e essa série de webinários ela tem como objetivo discutir os avanços nos instrumentos de gestão de recursos hídricos no nosso país, tendo como recorte espacial as nossas 5 regionais e com aquela visão de olhar para o copo meio cheio e não meio vazio. Né? Então, claro, né, nosso sistema está bem longe de ser perfeito, mas a gente tem que valorizar o que já foi feito para poder avançar cada vez mais. Então, o Sérgio já contou aqui os 3 webinários que nós já realizamos. E aí, então, dentro desse contexto de realização dessa série e dessa vontade da BR Hidro de se aproximar, principalmente de quem está mais ali na linha de frente da gestão de recursos hídricos, né, que nós viemos participar aqui desse INCOB. Então, eu estou aqui, né, sou diretora de representações, junto comigo veio o Sérgio, que é coordenador da Regional Centro-Oeste. Temos também o Cristóvão, que é nosso presidente, a Suzana, que é nossa vice-presidente, e a Alondra, que é coordenadora da Comissão Técnica Jovem. Isso. Então, nós participamos como pontos focais em 5 estações dessas jornadas de capacitação. Eu posso falar especificamente da estação que tratou da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Então, essa estação, que foi coordenada pela Flávia, que é do projeto Cooperação, contou com a participação do Tiago Gil e do Marco Amorim, que são servidores da ANA. Contou com a participação da Moema, que é do INEM do Rio de Janeiro, e da Camila, que é do IGAN de Minas Gerais. Então, é uma sala ali com mais de 100 pessoas, foram divididos em pequenos grupos. E a gente começou com uma apresentação que serviu como uma experiência inspiradora, né, do Rio de Janeiro, que já realiza a cobrança pelos recursos hídricos em nível estadual desde 2004. E aí depois, só para contar para o público que está assistindo, né, que eles não necessariamente conhecem esse formato, né? Então, primeiramente, esses grupos de pessoas pensaram em perguntas que seriam perguntas relevantes sobre esse tema da cobrança. Depois, eles escreveram essas perguntas em papel, uma cartolina, e isso circulou entre os grupos. Aí o grupo que pegou a cartolina de um outro grupo escolheu qual que seria, dentre aquelas perguntas listadas, a pergunta
mais relevante, né? Foi chamada de pergunta quente. E depois esse grupo trabalhou em soluções e respostas para aquela pergunta quente. E aí depois teve uma fase que eles chamam de polinização, onde as pessoas puderam circular entre as mesas, ver as soluções que foram indicadas. A gente também ouviu a experiência da Camila, que trouxe o caso lá de Minas Gerais. E por fim, né, a atividade finalizou com cada um pensando em uma estratégia, uma proposta que ela mesma poderia realizar, trazer para contribuir ali para aquela questão, para aquele desafio. Então, eu achei assim, uma experiência fantástica, muito enriquecedora. Para mim, né, além de ser diretora na BR Hidro, eu sou professora, então dou aula de gestão de recursos hídricos e tenho uma visão um pouco teórica. Então, eu vi ali na prática quais são as dificuldades, os problemas, os anseios das pessoas que estão ali na linha de frente. Né? Então, pude aprender com eles sobre o dia a dia mesmo da gestão de recursos hídricos. E, bom, nós ficamos, então, tão inspirados com essa experiência aí da jornada de capacitação que a gente já está discutindo como levar algo semelhante para o nosso simpósio brasileiro de recursos hídricos, que vai acontecer em novembro, em Aracaju. Então, assim, o que a gente pode fazer para dar continuidade a essa discussão sobre os instrumentos, partindo dessa estratégia que é deixar o participante do evento ali ter um papel mais ativo e menos passivo, né? Só de escutar o conteúdo que é ministrado, não, né? Propor e trazer suas ideias, enfim. Então, realmente é uma satisfação muito grande, um sentimento de gratidão de ter estado aqui, compartilhado aí com todos esses conhecimentos, essas aprendizagens, essa experiência. Né? Acho que era isso. Sérgio, se me permite, acho que a Thalita falou uma coisa para mim que tocou. Você sair da teoria e ir para a realidade, para a vivência. Você ouvir, quer dizer, o que realmente está acontecendo na bacia, porque às vezes a gente que é engenheiro, que é técnico, a gente fala aqueles termos técnicos e a gente acha que todo mundo está entendendo o que a gente está falando, né? Mas às vezes não, às vezes a gente precisa compreender o olhar de quem está ali. Claro. Ele está discutindo a cobrança, mas ele não tem todas as informações e a gente tem o conhecimento, muitas vezes a gente precisa compartilhar isso. Então, isso me chamou muito a atenção de você falar, quer dizer, isso te tocou. Né? Isso te tocou. E aí eu vou nessa linha, porque eu estava aqui observando, né, o indicador principal para mim do sucesso desse processo de capacitação foi eu perceber o teu entusiasmo e o brilho nos teus olhos. Então, você contando aqui a sua experiência numa sala de capacitação dessa, a sua empolgação, isso demonstrou que funciona. E é isso que eu falei, deixar as pessoas falarem, deixar as pessoas interagirem. Né? A interação é a palavra-chave aqui desse Incop, né? Então isso evidencia nesse processo que você está aqui. Exatamente. E sabe, assim, Humberto, Soraya, assim, a gente tem apostado muito, né, nesse caminho de mão dupla, né, de entender que a BR Hidro ela precisa estar mais próxima ali nos comitês. Então, aí não é só a série, como a Thalita colocou muito bem, todo esse movimento da recriação e reconfiguração das regionais é para ficar mais próximo ali do território. A BR Hidro normalmente participa dos comitês. Sim, né? Meus vice-presidentes são da BR Hidro. Dos comitês, então para que essa participação seja mais efetiva, é muito importante ter essa referência mais próxima. E eu falei de um caminho de mão dupla, né? E a gente também acredita, né, por toda a trajetória técnica da associação, que a Thalita colocou muito bem também, da associação também prestar esse apoio e ser essa referência para o sistema, porque ela tem, né, essa isonomia técnica e pode trabalhar uma série de temas e discutir e levar para a associação, levar para as suas câmaras temáticas, levar a discussão técnica da vez, né? E é sempre um aprimoramento constante, né? Os instrumentos não são fixos, e a gente tem que sempre entender isso. Instrumentos, eles são ferramentas para fazer alguma coisa, eles não são objetivos em si. Eu tenho outorga, eu tenho plano, está tudo resolvido. Não, o que é que eu vou fazer com eles? Que resposta que eles vão me dar?
E a gente acredita que a associação também pode ser esse locus de suporte ao sistema, de discussão técnica também e de debate, e como a Thalita colocou, e um debate que não seja só a associação ou os técnicos ou os acadêmicos falando, mas um debate que também seja de escuta nesse formato, né? Então, a continuidade, né, o que estamos trabalhando é a partir das experiências inspiradoras que refletem um passado que deu certo. A partir do presente vivenciado aqui no INCOB, discutir esse futuro dos instrumentos de gestão num modelo parecido, num modelo, né, nesse formato, jornadas, lá no simpósio, para que a gente possa escutar os participantes do simpósio também. Então, a gente percebe que está num momento de bastante convergência, né, de interesses, de necessidades, de diálogo, né, e isso tem nos, como o Humberto capturou bem aí da Thalita, isso tem nos motivado bastante, né, de fazer essa transformação, né, da associação, de continuar sendo, né, uma referência técnica, mas seguir, né, estando mais próxima, né, do nosso sistema, que é um sistema riquíssimo aí, como vocês já bem colocaram, assim, de construção coletiva, né, e de participação. Então, é o caminho, né? E aí eu fico entusiasmado também, porque é o caminho que está sendo desenhado há algum tempo, né? E a gente percebe que tem encontrado sinergia, né? As pessoas têm acreditado que esse parece ser um bom caminho, né? Então vamos perseverar nele. Sérgio, uma coisa que ela me deixou inquieta também, Thalita, é falar do olhar da BRI para a juventude. Eu conheci a Lontra no último encontro falou, né, Sim. na abertura, então eu acho que isso também é uma contribuição que a BRI pode trazer para o sistema, que é mostrar à juventude que eles são o futuro, né, e eles precisam nos ajudar agora no presente, para que eles tenham um ambiente favorável para atuar. Então, a gente precisa dessa renovação do sistema, nós temos técnicos muito bons, né, Humberto, que estão atuando, mas que nós precisamos passar essa experiência, a gente precisa ter a juventude cada vez mais motivada e com brilho nos olhos, como você falou. Poxa, legal isso que eu estou aprendendo, eu vou poder pôr na prática ali na bacia, eu quero fazer parte de um comitê, eu quero fazer parte da gestão. Então, eu acho que a BR Hidro tem o grupo da juventude, Sem né? dúvida. Então, nos ajude, né, no sistema a trazer de fato a juventude, mostrar para ela todo esse encantamento que há. É uma excelente porta de entrada, né, Soraya? Porque, como a Thalita explicou, eu tenho muitas vezes doutorandos ou doutorados ou os mestrandos, eu tenho alunos, né? Então, a BR Hidro, ela tem esse canal também de trazer as novas cabeças, né? De trazer pessoas para conhecerem esse sistema, e aí que eu acho que é a ponte, e ficarem. Não só fazer o seu trabalho acadêmico e depois irem trabalhar com outra coisa, mas participarem ativamente, né, desse processo, seja nos comitês de bacia, seja atuando profissionalmente em estudos, nos órgãos gestores, em outras instâncias, mas é um sistema, né, que ele é organizado, que te dá múltiplas possibilidades de participação, né, e certamente uma das portas de entrada é esse trabalho acadêmico, e eu acredito que a BR Hidro pode ter este papel também de trazer, né, essa juventude para o nosso sistema, e sem dúvida nenhuma, trabalhando juntos, né, a gente vai conseguir alcançar aí os resultados e os aprimoramentos que sempre são necessários, cada vez mais rápido, com cada vez mais qualidade. A gente está, pessoal, esse bate-papo passa bastante rápido, né, e a gente já está caminhando aqui para o nosso final, mas esse era um recado assim, bem importante que a gente queria dar, assim, que não era uma participação qualquer, né? Foi realmente, como a Thalita descreveu belíssimamente, né? Foi de fazer uma imersão, participar efetivamente e levar essa participação adiante, como dar consequência
a ela. Né? Então, assim, eu vou passar aqui para uma palavra final, Humberto, se você quiser aí fazer suas considerações finais aí para quem está nos assistindo e sobre tudo aí que a gente conversou e sobre perspectivas, né? O que a gente pode esperar aí pela frente. Perfeito. Olha, Sérgio, essa oportunidade da gente refletir juntos aí sobre essas questões, isso traz um resultado importante. Né? É a confirmação, na verdade, daquilo que a gente acredita, que é o envolvimento da sociedade como um todo nesse processo de gestão de recursos hídricos. E cada um dos seus segmentos. E vocês trazem aqui para o INCOB uma oportunidade ímpar, que é engajar uma associação de recursos hídricos acadêmica, técnica, com a ponta do sistema, que é os comitês de bacia. Então isso ficou evidente quando você traz uma BR-Hidro, que não é uma associação qualquer, né, se interagindo com os comitês, participando, né, e contribuindo e recebendo contribuições dessa via de mão dupla que é a interação do sistema. Então, eu fico bastante satisfeito. Isso que nós temos, acho que tem muita coisa para... Esse foi apenas o primeiro ponto de partida. Né? Eu acho que lá no simpósio nós vamos avançar mais ainda, nós vamos ter dentro do simpósio o primeiro Fórum Latino-Americano de Água, nós vamos também trabalhar juntos nesse processo e cada vez a gente vai nessa linha que nós conversamos aqui, interagir, ouvir e ser ouvido. Isso eu insisto, temos que ouvir os saberes da bacia. Então isso a gente aprende muito e a gente tem assim, certeza, segurança de que a evolução do processo e o amadurecimento do sistema passa necessariamente por esse tipo de coisa. Então eu agradeço aí a oportunidade de bater esse papinho animado aqui com vocês e nossos ouvintes, não, como se chama? Nossa audiência aí, né? Estamos aqui lá na ANDA totalmente à disposição para interagir com vocês, para participar. Só demandarem, nós estamos aí, tem uma estrutura interna da nossa superintendência à disposição para trabalharmos juntos aí e acho que nós vamos ter muita oportunidade pela frente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Humberto, a gentileza aí de você ter aceitado o convite e trazer aí toda essa referência de um trabalho aí de bastante tempo, né, nessa jornada que é a gestão das águas. Soraya, você tem mais passou muito rápido, Sérgio, mas ok. Olha, eu acho que o conhecimento ele é muito importante para a gente poder fortalecer e dar cabo aí de tudo que a política de recursos hídricos nos propõe, mas o que nos move são os desafios e a emoção, né? Como a gente se envolve de fato, né, com aquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, eu acho que o INCOB nos traz um pouco dessa energia, né? De você se olhar ali e falar, eu quero fazer parte disso, né? Então, essa energia que a gente vem aqui, que a gente capta aqui no INCOB, nos dá motivação para a gente continuar, né? A Thalita mostrou bem isso, né? Então, eu acredito no sistema, eu acho que juntos nós conseguimos, né? Sim, implementar uma política descentralizada, uma política integradora de fato, participativa, não só no papel. Falar é fácil, né? Mas esse é um grande desafio. E quando a gente vê cada vez mais pessoas se agregando ao sistema com um brilho nos olhos, o resto é consequência e é muito trabalho. Então, muito obrigada pelo convite, vamos estar sempre juntos, estaremos juntos lá em Aracaju. Então, um sucesso para a BR-Hidro. Estamos juntos. Que maravilha. Thalita. Bom, acho que eu vou só deixar um convite, então, para os colegas do INCOB, para toda a comunidade hídrica, qualquer pessoa que se interessa, se preocupa pela água, para estar junto de nós lá em Aracaju, no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, procurar conhecer um pouquinho nossa associação, nossas atividades, de repente participar das atividades das comissões técnicas, das regionais. Eles organizam webinários, cadernos técnicos, publicações, eventos, enfim. O que não falta é atividade aí para as pessoas se envolverem.
Então, muito obrigada por essa oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigada, Sérgio. Não, que bom, Thalita. Eu que agradeço. E aí, com a fala da Thalita, pessoal, nós vamos encerrando mais esse Água em Pauta com um propósito, né, muito bem aí colocado por todos os participantes da construção desse sistema, da participação da sociedade. Dá trabalho, mas sem dúvida é uma forma muito melhor de se construir, de fazer, do que quando a gente não tem, né, essa possibilidade e essa vontade de se fazer o diálogo e de se construir juntos. Então, com essa mensagem, reforço o convite da Thalita, próximo encontro nosso, Simpósio de Recursos Hídricos, em novembro, em Aracaju. Participem, será, sem dúvida nenhuma, uma experiência inspiradora também. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.